Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num 7 de setembro muito especial, porque estava sendo muito aguardado, com muitas apreensões, muitas preocupações, mas você que acompanha todos os dias os acontecimentos aqui no nosso país, você já tinha mais ou menos uma noção das coisas que poderiam acontecer e essas coisas estão se confirmando. E a mais importante delas é que o presidente aprofundou a sua própria cova. Aquilo que estava sendo aguardado como um grande ato que marcaria rupturas no nosso país, está mostrando que o presidente de fato não tem nada na cabeça, ele só está fazendo confusão para salvar a sua pele da justiça e da polícia. Só que esse caminho entre as grades e a família presidencial, ele acabou ficando mais curto. E agora o Arthur Lira vai ter que se manifestar de uma forma mais veloz. Os acontecimentos estão se dando no nosso país de uma forma mais rápida do que estavam se dando anteriormente, e o Arthur Lira não vai poder ficar sentado em cima do processo de impeachment do presidente da República por muito tempo. A situação se agravou muito nesse dia de hoje. E a gente vai analisar aqui alguns aspectos, a gente depois vai fazer um programa só analisando também as manifestações e os encontros que aconteceram em São Paulo, na Avenida Paulista, os discursos, enfim. Mas hoje nós vamos falar de alguns assuntos que estão conectados com Brasília e também com outras regiões aqui do nosso país. Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, venha participar conosco todos os dias dos nossos encontros aqui no nosso Portal do José. Mande seus comentários, porque são sempre lidos, são muito importantes. E não esqueça de dar o joinha, porque faz a gente chegar a mais pessoas como você. Gente, existem assuntos que estão conectados com esse 7 de setembro. Ontem, o presidente baixou uma medida provisória tentando regular a internet, tentando entrar no YouTube, Facebook, Twitter, enfim, para fazer uma espécie de censura nessas plataformas, inclusive colocar algumas sanções se elas não cumprirem algumas determinações. Os meios de comunicação divulgaram erroneamente que essa medida provisória já está valendo. Não é bem assim, porque ela fez uma previsão que ela só entrará em vigor daqui a 30 dias. Então, durante 30 dias, ainda poderão acontecer algumas ações judiciais, como já sei que já foram impetradas. E essa medida provisória ela vai cair porque ela é natimorta, porque ela fere princípios constitucionais que estão aqui, por exemplo, no artigo 170 da Constituição Federal, que protege a propriedade privada, que é o caso dessas plataformas, são entidades privadas, e protege também a livre iniciativa. Então, o Estado não pode interferir de uma forma indevida nessas plataformas, inclusive com situações absurdas, para impondo sanções a essas plataformas no estrangeiro, como se o Brasil tivesse condição de aplicar uma sanção aqui e cobrar fora do Brasil. Mas quem é que assinou essa medida provisória? Eu li a medida toda e quando chega lá no final eu vejo Jair Messias Bolsonaro e Gilson Machado. Eu falei, pô, Gilson Machado, ministro do Turismo, o que ele tem a ver com essa história? Para você que não conhece, que é o Gilson Machado, vou colocar aqui para você saber quem é, e para você ver também que não tem a menor chance de um monstrengo jurídico desse dar certo. É apenas para fazer borbolhas, né, como diz o outro. Mas vamos colocar aqui uma performance rápida para a gente entrar aqui logo no ato do dia de hoje. Esse aqui é o nosso ministro do Turismo, o homem que representa o Brasil internacionalmente e que quando as entidades internacionais olham para ele, falam, nossa, esse é o ministro do Turismo do Brasil, que é um país muito importante na área do turismo. Aí eles vão se deparar com um cara que assinou a medida provisória, fazendo censura na internet e representando o povo brasileiro nesse tipo de performance aqui. Vamos lá. Pois não. That wind fly across the ocean, leave behind his memories. A snapshot down family album. That what else you leave for me? Hey, Daddy, what the fuck leave for me? Gente, eu não
sei se vocês conseguiram associar essa performance com a música do Roger Waters do Pink Floyd, né, do ex-integrante do Pink Floyd. Esse é o nosso ministro. Hoje, dentro desse universo odorico-paraguaçuzístico, né, porque o Bolsonaro ele desfilou hoje no Rolls Royce, que é utilizado para cerimônias de posse, enfim, dirigido pelo Nelson Piquet. Vocês acreditam numa situação dessa? E me lembrou essa cena aqui do Bem Amado, do Odorico Paraguaçu, né? O Bolsonaro ele tem certamente Odorico Paraguaçu como seu inspirador maior. Vamos lá. Gente, é impressionante as coincidências aí. Muita gente tem feito, inclusive, apanhado muitas imagens do Bem Amado para mostrar como o Bolsonaro é uma cópia piorada da ficção do Dias Gomes, né? Gente, vamos agora a Brasília. Em primeiro lugar, vamos falar das expectativas. As expectativas, aqui, segundo um dos líderes do movimento, era essa aqui. Vamos ver o que eles estavam aguardando. Principal do projeto é exoneração dos 11 ministros do STF, o julgamento dos crimes dos mesmos e o voto com a contagem pública, tá? O voto impresso com a contagem pública. Essas pautas estão definidas, não haverá mudança nessas pautas. Nós vamos levar isso até Brasília ordeiramente, com um grande acampamento que nós estamos estimando chegar em 10 milhões de pessoas acampadas. Esse acampamento vai acontecer de que maneira? Lá nós vamos ter cozinhas comunitárias, né, para que todo mundo se alimente, café da manhã, almoço e a janta. Pessoal, já quero deixar claro para vocês uma coisa, isso não é um passeio no parque. Então lá nós vamos ter a simplicidade de tudo, até mesmo para que o custo não fique tão alto. Porque Bom, aí vai falando da infraestrutura, enfim. Gente, 10 milhões de pessoas em Brasília, de fato, é um volume de pessoas muito importante, né? 3 vezes a população da cidade. E isso se confirmou? Bem, ficou complicado, né? O presidente da República, ele publicou nas suas redes sociais uma imagem aérea. E, propositadamente, a imagem aérea, ela foi distorcida, porque ela ficando distorcida, você não consegue perceber com nitidez os 10 milhões de brasileiros que estariam nesse evento. Por esse particular, por esse ângulo, a manifestação ela foi um fracasso absoluto. Os números certamente vão se multiplicar por um lado ou para o outro, mas ela foi muito aquém do que se esperava. A imagem distorcida que a assessoria de Bolsonaro divulgou é essa aqui, para você não enxergar direito que estava um clarão absurdo. Mas vamos colocar aqui, vou até ampliar a imagem para vocês. Vamos lá. Essa é a imagem do helicóptero do Bolsonaro. Vamos ver aqui. Vou botar em outro canto aqui. Sempre distorcida, né? Olha lá. Para a gente não perceber os clarões que estavam se dando. Aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, a concentração talvez tenha sido maior, foi mais representativa. Porque o fluxo de pessoas ligadas a igrejas que compareceu à praia de Copacabana foi um negócio absurdo mesmo. Resta saber por quanto tempo esses pastores, ou falsos pastores, que insuflaram essas pessoas para irem para as ruas, e ficarão ainda ao lado do presidente da República, porque a justiça vai começar a alcançar mais figuras a partir de agora. O que seria uma grande manifestação de força está se demonstrando como uma manifestação de fraqueza,
de dependência de grupos fundamentalistas. E o Bolsonaro, no discurso dele, que ele fez, gente, é um negócio impressionante. Vocês imaginem só, as pessoas nutriram essas expectativas, conforme a gente já tinha falado aqui, né? Expectativa grande, ela gera uma frustração maior ainda. Então as pessoas se deslocaram, foram de ônibus, fizeram vaquinha, fizeram acampamento e fizeram um agito, ficaram ontem a noite toda no agito total. Quando o Bolsonaro foi se dirigir a essas pessoas, por quanto tempo ele falou para essas pessoas? 3 ou 4 minutos. Não falou nada além disso. Teve gente que não conseguiu ver. Então, vocês imaginem a frustração de alguém que está esperando um líder dizer alguma coisa, apontar um caminho, dizer coisas muito contundentes, apresentar um projeto de transformação, apresentar uma iniciativa, enfim. Ver uma figura falando coisas genéricas, repetidas, enfim, absolutamente frustrantes. O Bolsonaro, ele cavou a sua sepultura hoje de uma forma mais profunda, porque, mais uma vez, ele ficou enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Eu li o discurso dele, o que ele falou ali de mais relevante foram ameaças que ele fez ao Alexandre de Moraes ao Fux. Ele disse que se o Fux não enquadrar como presidente do Supremo Tribunal Federal, enquadrar o Alexandre de Moraes, que o Supremo Tribunal Federal vai sofrer consequências, como se isso fosse possível. Ele não entende que cada ministro da Suprema Corte tem uma independência, ninguém é subordinado ao presidente do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro deveria saber disso, mas ele, quando diz essas coisas, ele revela uma ignorância tão profunda que nenhuma pessoa que lida com poder, lida com negócios, com estruturas importantes do nosso país, considera o Bolsonaro uma pessoa sã da cabeça. Nós estamos com um país sendo governado por uma pessoa com problemas mentais. É isso que ele passa para as pessoas de uma maneira geral. E disse que não vai respeitar nenhuma sentença judicial que esteja fora das 4 linhas da Constituição. Ou seja, como é que você não respeita uma sentença judicial? Sentença se cumpre. Ou você questiona a sentença, mas você cumpre. É para isso que existe o Poder Judiciário. Então, o Bolsonaro hoje, ele se afundou nessa história de uma forma como muitas pessoas ainda não perceberam. O registro, então, fica por conta dessa... Nem vou colocar para vocês, que muita gente não gosta nem de ver o Bolsonaro falando, mas, gente, para quem estava esperando aí um soco na mesa, olha, foi um sopro, foi uma coisa absolutamente frustrante. Vocês imaginem outros líderes do mundo, quando pegam a palavra diante do seu povo, que ficam ali, às vezes, horas. Existem vários oradores no mundo inteiro que, diante do seu povo, ficam ali porque têm o que dizer, têm mensagens a passar, têm conhecimentos a transmitir, têm falas de esperança para mandar para esse povo de uma maneira geral. E o que a gente viu foi uma figura absolutamente acovardada, falando uma série de besteiras, e certamente ele irá repetir essas besteiras na vida paulista, mas isso não teve o condão de quebrar o Supremo Tribunal Federal, de exonerar ministro do Supremo Tribunal Federal, de alterar alguma realidade jurídica no nosso país, como a gente já tinha falado aqui. E vai continuar a ser assim e vai piorar ainda em relação ao Bolsonaro e às pessoas que acreditaram nele e que agora vão ter sérios problemas com a justiça. Os que já foram presos não receberão visitas do Bolsonaro e os que serão presos ainda também não receberão visita do Bolsonaro. Não receberão nenhum tipo de apoio jurídico, nenhum apoio financeiro, e as pessoas que gastaram uma grana, se deslocaram para ver 3 minutos do Bolsonaro falando besteira, eu queria saber o que está se passando na cabeça dessas pessoas. Vão voltar mais duras para suas casas, mais cansadas, pagando combustível mais alto. Semana que vem vão pagar uma conta de luz muito mais alta, um supermercado com um carrinho cada vez mais vazio, e vão ver que o seu mito, de fato, é um mito de papel. É um mito inútil que só serve para fazer galhofa, levarem as pessoas a situações ridículas, levarem essas pessoas à prisão e destruir o nosso país em várias questões. Bom, eu vou voltar mais tarde com outras avaliações do resto do dia, mas aquilo que você já acompanha, que já acompanha nosso portal, está confirmando, é que as previsões que nós tínhamos feito aqui não estão baseadas em nenhuma cartomância, nenhum tipo de adivinhação, e sim.
sobre fatos, a gente analisa sobre as questões do dia a dia, essas situações todas estão se confirmando. E mais uma vez, você que já está conosco sabe que não há motivos para desespero, mas a gente tem que ficar atento porque existem muitos loucos, muitas pessoas inescrupulosas, muitos vigaristas que estão aglutinados ao redor do poder, tentando salvar a sua própria pele, mas querendo retirar a nossa própria pele, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e a gente vai voltar mais tarde. Até lá. Tchau.